vai fazer com que a história das pessoas mais pobres, que sequer têm um registro fotográfico em casa, elas possam também, essas histórias, serem recuperadas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a história oral para nós é um filão, e nós precisamos estudar como se faz um bom tratamento de história oral, né? Acho que esse é um eixo que está ficando claro. Um outro eixo que ficou claro, e acho que agora você está reforçando para nós, que se nós vamos lidar com movimentos sociais, com educação popular, nós precisamos discutir sistematização de experiências. Porque parte dessas pessoas também não são escolarizadas, elas têm uma vivência, uma experiência, uma produção de história muito importante para o que a gente está chamando de Centro de Memória Viva, e nós vamos ter que tratar com esse pilar, né? Eu acho que essa é uma questão que amplia, em parte, a preocupação que a Beth trouxe para nós. Cuidado para nós não tratarmos o Centro de Memória Viva como acervo, né? Ele também pode ter uma parte de acervo, e a gente não vai negar que isso seja possível ser feito. Por isso a Maria Emília de Norá foi campear lá na casa do Peixoto o material, do Deb que estava lá. Então, mas cuidado, porque assim, o nosso direcionamento não deveria ser para querer que o Centro de Memória Viva se transforme em acervo. Aí a gente tem um pouco essa ideia. Então, tem uma terceira via. Terceira via não é bom não, né? Não, primeiro, história oral, sistematização de experiência, documentação, né? E na documentação aqui, eu acho que a gente vem com a experiência que a Beth e a Eva acabaram de mostrar para nós, que tem os documentos oficiais, que tem a iconografia, que tem o que a gente conseguir identificando, mas muito mais uma intenção de referenciar do que objetivamente de ter um espaço. Os espaços são os espaços que estão sendo constituídos aí. Eu fiquei muito impressionada com a Casa Barão, que você mostrou para nós aí. Eu acho que esses são os espaços próprios. Agora, acho que você trouxe para a gente uma chamada aqui, que é importante, nós de IES, né? A universidade, ela tem que ter o seu espaço organizado de arquivo. Então, também não querer substituir isso, como é que a gente busca o pessoal de arquivo para assumir o pedaço que cabe nesse latifúndio, né? Então, acho que a gente tem um pouco essas três grandes estratégias aí para ir aprofundando, né? Questão da história oral, sistematização de experiência e documentação, né? Documentação com essa ideia de um pouco mais ampliado, não só papel, né? Mas tudo que a gente puder ter enquanto espaço de documentação ou referência de documentação. Uma outra coisa também que eu acho que ontem ficou claro, principalmente na fala da Clélia, é a questão dos aportes teóricos. Então, eu acho que a gente vai ter que aprofundar um pouco mais esses aportes, né? Para isso nós temos que lê-los. Então, a gente vai precisar estabelecer no nosso cronograma, né, um trabalho de estudo mesmo das nossas equipes sobre aqueles aportes teóricos indicados ontem. E na sequência, porque ninguém vai fazer primeiro uma coisa depois a outra, nós estamos com o carro andando já, é a gente tentar tratar o material que nós já temos aí disponível em cada uma das 4 equipes de pesquisa. E eu acho que aqui a gente tem hoje mais segurança, por exemplo, eu tenho clareza de que a gente não vai mexer com digitalização sem ir lá perguntar sobre a experiência que foi feita pela Beth. Não dá para fazer isso de forma como se não existisse. A mesma coisa com relação a vocês. Vocês têm um tratamento aí, que vocês disseram, de mais de 100 entrevistas, nós precisamos aprender com vocês. O que nós vamos usar, né? Eu acho que a gente não tem por que errar de novo ou achar que nós estamos reinventando a roda, né? Então, eu acho que aqui a gente tem algumas pistas muito interessantes, né? E a digitalização com a experiência que já tem Mato Grosso, e as entrevistas com a experiência que já tem a UNB, né? Para a gente poder não errar tanto. Margarida, e aí quando você fala da questão de como fazer com o trabalhador, com as pessoas de uma classe, né, menos desfavorecida, que não tem às vezes um registro fotográfico. É o caso do MEB Goiás. Eles diziam, olha, nós temos pouquíssimos registros de fotos, porque à época não tínhamos condições de ter uma máquina. Né? E não existia no estado. Então vinha uma pessoa do Rio e quando ela vinha que fotografava. Então assim, a gente tem que ir atrás dessas pessoas também. Então às vezes
nós não vamos localizar esses documentos, porque a imagem também é um documento, com essas pessoas, mas elas vão nos dar pistas a quem recorrer. Por isso que a entrevista, então, que é a história oral, talvez ela vá nos ajudar a desdobrar o lugar onde é necessário chegar à sistematização da experiência e onde a gente tem outras fontes documentais que a gente vai precisar buscar. E é interessante fazer a rede, né, de quem entrevistar, de quem compôs. Então, aqui vocês perceberam que nós estamos tudo tentando registrar. Nós somos bem maníacos com o computador. Hoje o laptop é um grande instrumento para nós. O que nós temos feito? Desde lá de Goiânia, né? A gente fica na nossa tentativa de registro. A gente socializa isso para as pessoas complementarem, para dizer, ó, tem mais isso não foi dito. Isso que eu disse não é bem isso, é isso. Quando a gente filtra e limpa um pouco essa memória, que a gente chama de memória das nossas reuniões, a gente disponibiliza isso. Então, eu queria pedir que pudéssemos mandar para você, Eva, para a Beth. Queria pedir a Beth que a gente pudesse disponibilizar seus slides, para a gente poder todo mundo ter isso acessível. Já pegamos ontem os registros que a Diane fez aqui. Então, essa tentativa da gente também fazer memória da nossa história do Centro Memória Viva, tá? Então, vamos passar isso para vocês para que a gente possa ter o registro. Você tinha pedido, Dimas, e o Nelby também. Você já respondeu? Já, Nelby? Pessoal, a professora Ivaninha se apresentar como foi. Ela veio ontem. Eu só queria dizer que eu estou aqui, mas eu sou bem. Eu vim porque eu acho muito interessante essa questão. É que nós estamos filmando, era você falar para registrar lá. Então, Eu cheguei ontem aqui um pouco, hoje também, porque me interessa muito esse tema da memória. Inclusive, eu já trabalhei. Engraçado, né? Não era a minha intenção original, mas eu trabalhei muito com essa questão das vozes existentes e de memória. Inclusive, eu fui aluna da Cléria, daquela Cléria que veio aqui ontem. Então, esse trabalho da memória, quando eu soube da existência do seminário, soube muito em cima da hora, eu tive vontade de vir quando pudesse. Mas fui professora, enfim, fim de semestre, fim de ano, então eu só vim de vez em quando. Mas como eu fiquei ali, eu disse, gente, como se estivesse invadindo o território de tanta, já que já se montou, então eu sou da área também. Assim, meu nome é Ivani, e eu estou como professora visitante ali do outro lado, no Centro de Excelência em Turismo. Eu assim, vim para aqui com algumas ideias, né, que eu sou da área de história, e descubro que a gente tem muita coisa a aprender com os historiadores. A professora Beth hoje deu uma lição fantástica para a gente, além das outras palestras que nós tivemos aqui. E vejo assim, que tem muita coisa acontecendo. Foram apresentadas 4 vozes aqui, mas tem muito mais coisa acontecendo. E acho que também uma coisa que a gente precisa buscar são essas práticas que estão acontecendo em relação à memória, de como fazer isso. Metodologicamente, a gente não sabe muito como é que faz, mas que a gente tem a coragem e a disposição para aprender isso. E, assim, uma coisa que é fundamental é dar voz mesmo, ser memória viva, dar voz de baixo para cima. A sua fala ontem em relação o pensamento da ele é fundamental e necessário que a gente dê essa cara ao centro, porque a gente está acostumado, quando o Beto falava do oficial, é a voz de alguém que está falando para a gente de uma forma que compreende o mundo, tá?